10 de janeiro de 2003. Nesse dia, Planeta do Tesouro estreava nos cinemas brasileiros, marcando a minha infância e a de muita gente por aí, com essa sua história sobre piratas espaciais e uma caçada ao tesouro, que é uma premissa bem difícil de não conquistar o interesse de uma criança e, honestamente, até mesmo de algum adulto. Porém, ainda que o filme tenha recebido avaliações muito positivas no seu lançamento, tendo inclusive rendido uma indicação ao Oscar de melhor animação, que é algo que muita gente não faz nem ideia que aconteceu, isso não foi suficiente para salvar ele de se tornar um grande fracasso de bilheteria. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa que é uma das minhas animações favoritas da vida e refletir um pouco sobre como mesmo com alguns ingredientes perfeitos para se tornar um sucesso, esse filme acabou sendo completamente esquecido pela Disney e muitas pessoas por aí. Para começar, é bom saber que Planeta do Tesouro foi dirigido por esses dois senhores muito queridos, chamados Ron Clements e John Musker. Só falando o nome deles assim, você pode até ficar pensando, beleza, eles parecem velhinhos muito fofos e simpáticos, mas quem realmente são eles? E quanto a isso, eu te garanto que você com certeza já se deparou com algum trabalho deles, já que foram esses caras que dirigiram A Pequena Sereia, Aladdin, Hércules, A Princesa e o Sapo e mais recentemente Moana, que é de longe uma das melhores animações que a Disney conseguiu lançar nos últimos anos. Por isso realmente não dá pra menosprezar o trabalho desses caras e nem dizer que eles nunca produziram sucessos, já que algumas das melhores animações da empresa do ratinho capitalista surgiram na mente deles. Outra coisa que eu também acho importante de lembrar é que Planeta do Tesouro é uma adaptação do livro A Ilha do Tesouro de 1883, que segue uma premissa até que parecida com a do filme, porém que é inserida no passado, com piratas habitando os mares na Terra ao invés de navegando no espaço. Inclusive, a Disney chegou a adaptar esse livro anteriormente em 1950, mas em uma versão live action que assim, eu não assisti pra saber se é boa, mas levando em consideração que eu só fui descobrir a existência desse filme agora porque eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu imagino que ele não seja nada demais mesmo. Pesquisando mais a fundo sobre Planeta do Tesouro, algo bem interessante que eu descobri foi que originalmente o Ron Clements e o John Musker propuseram a ideia do filme pra Disney em 1985 junto com A Pequena Sereia, mas ao invés de seguir com os piratas no espaço, a Disney preferiu optar pela criação de mais uma princesa, já que eles sabiam que na época a demanda do público por histórias desse tipo era muito grande, então fazer sucesso com isso era bem mais fácil. Honestamente, pensando sobre isso, eu fico imaginando que em algum universo paralelo, a Disney deve ter seguido com o Planeta do Tesouro primeiro. E será que se isso realmente tivesse acontecido, o filme seria bem mais lembrado hoje em dia? Porque pensa comigo, ele ia ter saído bem nessa época de ouro das animações 2D, tá ligado? Mas ao mesmo tempo que eu acho legal imaginar como seria se ele tivesse sido produzido 30 anos antes, uma certa parte de mim fica feliz que a animação só tenha sido feita depois, porque é nas inovações que ela trouxe que eu encontro algumas das coisas que mais me marcaram e tornaram o filme tão cativante e memorável na minha infância. Em 1995, a Disney, que já era muito reconhecida no mercado cinematográfico, surgiu com uma nova ideia que mudaria completamente o rumo das animações que iriam surgir a partir dali. Foi com Toy Story, feito em parceria com a Pixar, que o primeiro filme 3D da história da companhia fez a sua estreia, revolucionando para sempre o jeito de se fazer animações. Por mais que esse seja um marco bem importante e com profundidade suficiente para eu ficar aqui elaborando sobre o tema por horas, esse não é o foco do vídeo, então eu só queria pontuar esse detalhe para que a gente possa ter noção de algo bem importante. Com o sucesso que Toy Story conquistou, a Disney decidiu fazer uma divisão na produção dos seus próximos filmes, onde eles iam seguir fazendo animações 2D pelos próximos anos, enquanto a Pixar daria continuidade a essa inovação dos visuais 3D. Então, enquanto a Disney lançou nos anos seguintes filmes como Pocahontas, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e Tarzan, a Pixar seguiu marcando as nossas infâncias com Vida de Inseto, Toy Story 2 e Monstros S.A. E é no meio dessa brincadeira de estilos visuais que surge Planeta do Tesouro, o primeiro filme da Disney a se arriscar na mescla da animação 2D feita à mão, somada a visuais 3D mais refinados feitos no computador para caracterizar os seus personagens e construir aquele universo. E se você nunca reparou muito bem nisso, eu acho que o melhor exemplo que eu posso te dar é o do John Silver / o Cyborg, que é um personagem feito com essa mescla. Todas as partes humanas dele foram animadas à mão, enquanto todas as partes mecânicas, como seu braço, perna e olho, foram construídos de maneira digital. Pessoalmente, eu acho o design desse personagem fantástico, porque a fluidez que essas partes robô dele possuem, em contraposição aos membros de carne e osso, é algo muito interessante de assistir. E não dá pra negar que isso adiciona ainda mais profundidade pro personagem. Tem aquela cena em que ele arranca um pedaço da perna pra colocar junto com o braço e formar um canhão mais potente, e sei lá, visualmente eu acho muito prazeroso enxergar essa interação do 2D com o 3D acontecendo, sabe? Além disso, 75% do filme foi animado utilizando um processo chamado de tela profunda, onde os animadores conseguiam desenhar os personagens em cima dos cenários construídos no computador. Então é por isso que o filme
consegue transmitir aquela sensação de que os personagens estão quase que saltando no cenário. E uma curiosidade interessante é que dentre todos os personagens, o único que não teve nenhum traço feito à mão foi o robô Ben, que foi inteiramente desenvolvido de maneira digital. Mas agora, antes de partir para o momento onde tudo deu errado e o filme acabou se tornando um grande fracasso, só tem mais uma coisa que eu preciso comentar. Qual a história do filme e o que ela propunha de diferente? Em Planeta do Tesouro, nós acompanhamos Jim Hawkins, um moleque cheio de energia e vontade de explorar o mundo, que vive junto com a sua mãe, a dona de uma taverna que não vê os seus dias de glória há muito tempo. A grande questão que envolve o Jim é que desde criancinha ele sempre foi fascinado por histórias sobre piratas e aventureiros que mergulhavam na imensidão do espaço atrás de tesouros e novos planetas. Porém, depois que o seu pai abandonou ele e a sua mãe, ele não tinha mais tempo para ficar simplesmente sonhando, e assim ele desenvolveu essa rebeldia, ajudando a sua mãe no trabalho, mas nunca conseguindo ficar longe de confusão, por sempre carregar essa vontade de ir além. Um dia, depois de ter se metido em mais encrenca, o Jim acaba presenciando uma nave caindo, e sem pensar duas vezes ele vai até lá para tentar ajudar quem quer que seja a pessoa ou criatura ali dentro. E assim acaba sendo entregue nas suas mãos o tão emblemático mapa para o tesouro perdido do maior pirata que já existiu, fazendo com que ele finalmente tenha um motivo para partir em direção ao desconhecido. Se você parar para refletir um pouco mais a fundo sobre essa premissa e o seu eventual desenrolar, fica bem claro que Planeta do Tesouro investe em diversos traços da clássica jornada do herói para construir a sua trama. Existe o chamado à aventura, com a chegada do pirata que carrega o mapa para um tesouro que pode resolver todos os seus problemas. O encontro com o mentor, que surge ainda no primeiro ato, quando o Jim conhece o John Silver. Todas as provações, novos aliados e também os inimigos que surgem em seu caminho para tornar o encontro com a tão aguardada recompensa ainda mais complexo. É inegável que, em primeira instância, o filme realmente não parece se arriscar muito, mas aí para mim esse pensamento cai numa questão que eu sempre gosto de reforçar: nem todo filme precisa reinventar a roda. Não é porque a base dessa trama é simples e de fácil compreensão que isso se torna algum tipo de demérito. As coisas não precisam ser complexas ou completamente inovadoras para que uma história seja memorável. Pelo menos no meu ver, com um bom desenvolvimento de personagem e a medida certa de personalidade, até a premissa mais genérica do mundo pode se tornar algo refrescante de assistir. E é bom lembrar que, ainda que o seu roteiro não fuja muito do convencional, Planeta do Tesouro é um filme que se arrisca esteticamente. Em um momento onde era mais fácil investir em mais uma história de princesas ou aproveitar o boom das animações 3D para alavancar seu marketing, a animação prefere se arriscar na junção de duas linguagens diferentes. Ainda que os seus personagens trilhem um caminho já conhecido, é nos seus designs marcantes e personalidades muito memoráveis que a obra encontra o seu coração. Juro, desde aquelas sequências maravilhosas do Jim surfando no ar, até aqueles momentos mais calmos e contemplativos, como a hora em que ele presencia as baleias do espaço pela primeira vez, até aqueles diálogos com o John, onde as falas mais lindas do filme acontecem. Tudo é impecável, e ainda tem aquela trilha sonora incrível com destaque para a música tema Estou Aqui, que serve como a cereja perfeita desse bolo. Mas agora, se tem tanta coisa genial assim nesse filme, por que ele acabou se tornando um fracasso e foi caindo no esquecimento? O motivo ao certo que levou Planeta do Tesouro a fracassar a gente nunca vai ter. Muitos dizem que foi um time do seu lançamento, já que na mesma época Lilo e Stitch acabou fazendo um sucesso enorme e ofuscando a animação. Outros dizem que talvez tenha sido culpa dessa mescla de estilos, que por não abraçar nenhum lado completamente, acabou comprometendo a qualidade do filme. Algumas pessoas argumentam que em 2003 o público não estava interessado em ficções científicas, principalmente as crianças, e não dá pra ficar sem falar dos problemas de marketing da Disney, que nunca realmente acreditou tanto no potencial dessa história. O fato é que nada fracassa por um único motivo, ainda mais quando se fala de uma animação de uma empresa tão renomada assim. Mas tudo o que eu sei e posso falar com muita convicção é que, independente dos problemas que muitos possam ter enxergado, Planeta do Tesouro inegavelmente marcou a minha vida e é um filme que eu carrego no coração até hoje. Alguns dos seus maiores defeitos apontados na época e até hoje são exatamente o que tornaram o filme tão atrativo e marcante pra mim. E a verdade é que no fim do dia, o Kenai que assistia esse filme quando criancinha também se enxergava naquele garoto cheio de vontade de conhecer o mundo e se provar como alguém. Quanto mais os anos passam e eu revisito a obra, mais ela parece ressoar comigo de uma maneira mais profunda, e com isso eu me pego ainda mais apaixonado. Existe um diálogo entre o Jim e o Silver que sempre me emociona profundamente quando eu assisto a animação. Então, por conta disso, eu acho que talvez não exista maneira melhor de eu encerrar esse vídeo do que pontuando essa reflexão pra você. Em um determinado momento do filme, depois que o Jim acaba sendo culpado injustamente pela morte de um dos seus companheiros no navio, quando tudo que ele queria era se mostrar prestativo e conquistar o seu reconhecimento, ele atinge talvez o seu ponto emocional mais baixo na história, e é aí que o John, que nessa altura já se tornou uma figura paterna para ele, chega e fala: há muita nobreza em você, mas deve pegar o leme e traçar o seu próprio curso. Mantenha-se firme, não importa a tempestade
tempestade, e quando a oportunidade aparecer, você terá a chance de testar a sua perícia e mostrar do que você realmente é capaz. Eu só espero poder estar lá para desfrutar do brilho que você vai deixar para trás. Essa é a grande mensagem de Planeta do Tesouro, o ponto cuja toda a sua construção almeja nos fazer enxergar, e que aqui é resumida em uma fala tão sucinta e impactante. Assim como Jean, muito provavelmente você também pode ter passado ou está enfrentando agora esse momento tão difícil da vida em que é preciso reconhecer que nem tudo está sob seu controle e a incerteza é uma das maiores certezas que a gente tem. O futuro é uma grande incógnita e as adversidades sempre vão existir, mas é quando um desafio se apresenta no nosso caminho que nos é dada a chance de sairmos dessa ainda mais fortes. E como o próprio John fala, deixando um brilho para trás porque agora estamos melhores. É só lembrar da letra tema do filme. Sou mais eu, estou aqui.